Olá, tudo bem? Espero que sim. KNCR11, o gigante dos fundos imobiliários. Pessoal, o maior fundo da Bolsa em termos de patrimônio, mais uma vez entregando excelentes resultados aí e com uma segurança gigante. Vamos entender o porquê que ele é tão seguro e por que ele entrega tanto resultado assim? Vamos analisar o relatório gerencial dele. Ok, pessoal. Pessoal, é o seguinte. O nosso canal aqui ele é novo, né? Cerca de 2 meses aproximadamente. Nós estamos a caminho já de 300 inscritos. Estamos nos dedicando muito para trazer conteúdos de qualidade sobre investimentos, educação financeira, análise de relatórios gerenciais, de fundos imobiliários, de ações, livros nós estamos indicando por aqui também e muito mais temos a oferecer. Então é o seguinte, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Assim você vai ajudar o YouTube a levar também essas informações para mais pessoas. Ok, pessoal, antes de nós analisarmos aqui o relatório gerencial do KNCR11, eu vou deixar aqui em cima nos cards o último vídeo que eu gravei sobre o BTLG11, um fundo de logística bem interessante também. Bom, vamos lá então. Com relação ao KNSC11, é um fundo de papel, né? Então, na data de hoje, dia 18 de janeiro, hoje é sábado, então essa é a cotação final do dia 17 de janeiro, sexta-feira. Ele estava cotado a R$ 102,42, ele está com PVP de 1,01, ou seja, ele está com ágio, né, de 1%. Bom, pessoal, já dá para imaginar que um fundo desse, num momento crítico como esse agora, para renda variável como um todo, ações, fundos imobiliários, todos esses outros fundos aí estão com problema, né? E esse aqui com PVP de 1,01. Mesmo assim, ele se mantém lá em seus patamares altos. Chegou a ser negociado abaixo de 1, esse PVP, mas já voltou para 1,01. Realmente já dá para ver que ele é um fundo diferenciado. Só o fato dele se manter a sua cotação nesses patamares aí, né? Os dividendos, então, em novembro ele entregou R$ 1,02, em dezembro ele entregou 95 centavos, em janeiro ele entregou R$ 1. O pagamento de janeiro foi feito no dia 14 de janeiro, lembrando que a data com dele é sempre no último dia útil de cada mês. Aqui o gráfico da cotação dele, né? Em julho de 2024, ele estava cotado em torno de R$ 105, ficou aí até por volta de novembro, onde, como todos os outros fundos, caiu, e caiu bastante. Chegou aqui perto de R$ 96. Então ficou nesses patamares aqui. Aqui ele estava abaixo do seu valor patrimonial, até praticamente aqui, final de dezembro, ele voltou a subir. Voltou a subir por volta aí dos R$ 102, que é o que ele se encontra hoje, né? Dentro daqueles patamares normal que ele sempre fica, que é de R$ 102 até R$ 105. Aqui mostra a distribuição, então, dos seus dividendos, onde praticamente nos últimos 12 meses aqui, ele vem aqui variando de 95 centavos a R$ 1, ou seja, bastante previsível a sua entrega de dividendos. Calculando então a rentabilidade desse fundo, dividindo então o dividendo pago pela cotação atual, nós temos um dividendo entregue de 0,97% ao mês, isento de imposto de renda, né, pessoal? Fazendo então a conversão dessas taxas, 0,97% ao mês, isso equivale a 12,28% ao ano, isento de imposto de renda. Fazendo uma comparação então com um investimento, por exemplo, com o CDB que rende 100% do CDI, que seria 12,15% menos 15% de imposto de renda por conta dos 2 anos investidos, nós teríamos aqui 10,32% ao ano, o que equivale a 0,82% ao mês. Comparando então os dois investimentos, nesse CDB e nesse fundo imobiliário, KNCR11, nós temos aqui uma diferença de 0,15%, né, a favor aqui então do KNCR11. Então, um excelente investimento. Nós vamos ver depois o relatório gerencial dele, que realmente ele entrega muito resultado aí para os seus cotistas. Vamos calcular também o Magic Number desse fundo imobiliário. O Magic Number nada mais é então do que a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, né, eu já consiga comprar mais uma cota desse fundo imobiliário. Então, dividindo então aqui a cotação atual pelo dividendo pago, então eu tenho que comprar 103 cotas desse fundo para que no próximo mês eu já consiga então comprar mais uma cota sem precisar investir mais nenhum dinheiro, né? E assim fazendo com que a bola de neve cresça cada vez mais aqui nos investimentos com o auxílio do juro composto. Então, esse investimento seria 103 cotas vezes a cotação atual, 102,42, daria R$ 10.549,26. Então, esse é o investimento que eu teria que ter para conseguir, então, né, fazer essa bola de neve crescer sem precisar investir mais, né? Ok, pessoal? Então, assim, vamos continuar, então, vamos analisar agora o relatório gerencial, o último, né? Para entender, então, por que esse fundo ele é tão bom e por que tanta gente aí busca esse fundo imobiliário como uma segurança em sua carteira. Ok, pessoal, vamos analisar, então, o último relatório gerencial do KNCR11, de dezembro de 2024. Vamos lá, então, ele é um fundo de papel, onde nós temos aqui 7,77 bilhões de patrimônio, é o maior fundo da Bolsa de Valores. Ele tem 383 mil cotistas, pagou agora, no dia 14 de janeiro, R$ 1 por cota. A sua taxa média aqui é CDI mais 2,36% ao ano, então já dá para ver que ele não é um fundo arriscado, é um fundo bem tranquilo, por isso que ele consegue ser tão bom, né? Tem tantos investidores assim, tem um patrimônio tão grande. Ele não é um fundo arriscado. A cota patrimonial dele é R$ 101,55, isso aqui em 31 de dezembro.
e hoje a cota de mercado R$ 102,99. Isso aqui em 31 de dezembro também. Ele está um pouquinho mais caro do que ele realmente vale, né? Tem um ágio aqui. Exatamente por isso que ele está dando um PVP de 1,01 aproximado, né? Outra coisa, a média diária de liquidez, 22 milhões de reais por dia de liquidez. É muito líquido, né? Muito fácil de comprar e de vender esse fundo. Vamos lá então a posição ao final do período. Ele diz o seguinte: ao fim de dezembro, a Quineia Rendimentos Imobiliários apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 90,2% em ativos alvos, 6,3% em LCI e 10,2% em instrumento de caixa. Então, os seus investimentos em crise ali, basicamente 89,9% do patrimônio do fundo é indexado ao CDI. Então, nesse momento agora, com o CDI em alta e ainda com uma taxa Selic subindo mais, é o que deve estar acontecendo nos próximos meses, né? Deve entregar ótimos rendimentos ainda esse fundo. Trazendo para a carteira, então, basicamente CDI mais 2,36% e um prazo médio aí nos seus contratos ali de 4 anos e meio. Outra coisa importante, ele diz o seguinte: por fim, ressaltamos que não há qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos do fundo. Então não tem nenhuma inadimplência. Todos os devedores pagando em dia certinho. Com relação ao dividendo, já falamos ali, né? Pagou R$1 dia 14 de janeiro. Esse fundo é um fundo com início em 2012, então um dos fundos mais antigos da Bolsa. Uma taxa de administração de 1,08% ao ano e não há taxa de performance. Aqui as principais movimentações da carteira nesse mês de dezembro. Basicamente, ele fez operação em 3 CRIs, um valor total de 190 milhões. Conforme detalhado aqui abaixo, né? Um foi 94,3 milhões da MRV, o outro foi 88,7 milhões do Terral Incorporação e mais 7,5 milhões do JSRE. Pode ver que todos eles aqui com CDI mais 1,9, 1,75, o mais alto aqui CDI mais 2,6. Por isso que é um fundo tão seguro, né? Não tem taxas exorbitantes aqui nos seus devedores. Aqui o resumo da carteira. Então, como já falamos ali, 89,9% é em CDI, 0,3% é inflação, IPCA, né? 6,3% em CDI também, no caso as LCIs, e em caixa ele tem 10,2%. Somando tudo aqui dá 106,7%, ou seja, ele tem 6,7% de alavancagem. Então, alocação em crise é 90,2%. Alocação por setor, ele tem 51% em escritórios, 21% em shoppings, 10% residencial, 8% logístico e demais em outros setores. Alocação por indexador, então praticamente aqui CDI e Selic, praticamente a mesma coisa, praticamente, quase que 100%. IPCA apenas 0,3%. Então é totalmente exposto aqui ao CDI, o que nesse momento é muito bom em função da alta taxa da Selic, com previsão ainda de aumentar ainda mais, né? Aqui ele fala sobre negociação e liquidez do fundo. Então 22 milhões por dia foi a média do mês. Temos aqui em azul a cota patrimonial, e em laranja aqui a cota de mercado. Então em alguns momentos aqui ele chegou abaixo do valor patrimonial, mas geralmente está sendo negociado acima. Praticamente todo ano de dezembro ele sempre teve negociado acima da cota patrimonial. Baixou um pouquinho agora, como mostramos ali, né? Mas já voltou para cima novamente da cota patrimonial. Vamos lá para a DRE do fundo, então. No mês de dezembro, basicamente, ele teve aqui um resultado líquido de 75 milhões, comparado com novembro, que era 62 milhões. Então, um aumento significativo no seu resultado. Em dezembro, ele teve um resultado de 75,6 e distribuiu 76,4. Distribuiu um pouquinho a mais do que ele teve de resultado. Em novembro também, ele teve um resultado de 62 e distribuiu 68. Uma questão interessante aqui também, o resultado de instrumento de caixa, ele teve 2,5 milhões em novembro e teve 4,1 milhões em dezembro. Certamente esse caixa, com certeza, essas altas taxas de juros que nós estamos tendo agora, está auxiliando também até auxiliando no resultado do caixa também, né? Analisando o resultado por cota, então, ele tem um resultado de 98 centavos por cota e ele entregou R$1. Mês de novembro ele tinha conseguido um resultado de 86 por cota e entregou 95 centavos. Por que ele consegue entregar mais do que ele conseguiu de resultado? Porque certamente ele tinha reserva acumulada, como nós temos aqui agora. Mesmo ele entregando R$1 no mês, ele ainda tem uma reserva acumulada de 0,08, ou seja, 8 centavos por cota. Com relação aos rendimentos mensais, em dezembro, então, basicamente um rendimento de 0,98%. E nesses patamares aqui, em termos de R$103 de cotação, ele está dando um spread aqui de CDI mais 1,88%. Aqui o que a gente gosta de ver sempre na carteira de ativos, nós temos aqui o percentual da carteira com relação à concentração. O devedor que mais tem 4,4% de percentual da carteira, então é muito pulverizado, né? Então aqui 4,4%, 3,8%, assim por diante, então uma carteira bastante pulverizada. Por isso que ela não traz muito risco, o risco é bem baixo desse fundo. E o que também influencia muito a questão do risco é isso aqui, né? Uma taxa de CDI mais 3, CDI mais 2. A gente vê que são taxas bastante tranquilas, né? Para que o devedor não tenha problema de honrar seus compromissos, né? A gente vê que costuma dar problema fundos que tem aí taxa de CDI mais 5, CDI mais 6. Já vimos até CDI mais 8, como tem alguns casos aí. Aí fica difícil, né? Principalmente agora nesse momento de taxa Selic alta. É muito provável que algum problema vai ter em algum desses fundos aí com essa CDI e com essa Selic tão alta. E aqui não, né? A gente vê que é 1, 2,
o máximo chega a 3 aqui, então é bem tranquilo. Por isso que ela é uma carteira bastante segura, tanto no que diz respeito às taxas de aquisição aqui, né? Como também o percentual de concentração em cada devedor. Pouco concentrado em cada devedor e taxa baixa. Então, isso aqui deixa a carteira bem tranquila e sem risco aí para os investidores, né? Ou com risco bem reduzido. Com relação à alavancagem que o fundo tem, ele diz o seguinte, ó. A equipe de gestão optou por incrementar o volume de operações compromissadas do fundo com o objetivo de aumentar a disponibilidade de caixa do veículo. As disponibilidades de caixa serão direcionadas majoritariamente para investimentos em CRI programados para o início do ano. Além disso, poderemos aproveitar a oportunidade de mercado e adquirir novos ativos com condições atrativas, melhorando a qualidade da carteira em benefício de nossos cotistas. A exposição atual do veículo nesse tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 6,7% do patrimônio líquido do fundo, patamar considerado adequado pela equipe de gestão. Então, é a alavancagem que ele tem, né? 6,7%, que ele quer aproveitar agora no início do ano aí essas promoções aí grandes que nós estamos tendo aí no setor aí, né, de fundos imobiliários. Aqui embaixo, então, ele descreve todos os devedores do fundo, faz uma descrição do devedor, fala com relação às garantias, com relação ao vencimento. Então, tem todos eles aqui, depois vocês podem baixar. Quem quiser se aprofundar um pouco mais aqui no relatório, pode baixar e entender certinho quais os riscos que tem, quais são os devedores, as garantias, enfim, está tudo aqui embaixo relacionado. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, resumindo aqui, né? Um fundo é o maior fundo da Bolsa, o maior capital da Bolsa, é esse fundo, KNCR11, é um fundo de papel. Ele está com um pequeno ágio de 1%, mas como já mostramos ali, praticamente 2024 inteiro, mesmo com esses problemas de final do ano, ele ficou sempre acima do PVP, sempre com ágio. Um fundo seguro, porque ele tem baixa concentração em devedores e as taxas deles que ele empresta são taxas pequenas, né? É CDI mais 1,5, CDI mais 2, CDI mais 3, um dos mais altos aí que tem aqui. Então, por isso que ele é um fundo bastante seguro, é um high grade, na verdade, né? Um fundo de ancoragem que mantém a tua carteira ali firme nos momentos aí de tribulações, como nós estamos passando agora nesse momento aí na renda variável como um todo. Ok, gente? Então, seria isso. Lembrando aqui que não tem nenhuma recomendação de investimento, né? Nosso foco aqui são estudos, para que a gente possa, cada um, tomar sua decisão e de acordo com seus riscos, né? Expectativas que você tem aí de rendimento na sua carteira. Ok, gente? Então, mais uma vez, peço a vocês aí que se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem, compartilhem e até o próximo vídeo. Muito obrigado.